Bom dia, boa tarde. Deixa eu ver aqui o Wi-Fi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá assistindo à noite? Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Hoje é 21 e 22. E 22. Isso aí. Vamos orar? Pai, te agradeço por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Obrigado por esse dia, obrigado por ter renovado a nossa presença, a nossa vida hoje. E nós podemos estar aqui hoje com o Senhor. Peço que o Senhor venha usar cada um aqui, ministrar no coração de cada um aqui. Que o Senhor venha enviar os seus anjos de proteção para guardar nossas casas, nossas vidas, nossas famílias, tudo que é nosso, tudo que leva nosso nome. Nos cobre com o seu sangue, nos deixe invisível no mundo espiritual, para que o inimigo não nos acesse, para que o inimigo não nos rastreie, para que o inimigo não toque nas nossas vidas. Te peço a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá começar. Fone aqui. Óculos aqui. Sujo como sempre, né? Bora lá. O cabelo está preso. 1 Samuel 21. Davi escapa de Saul. Estamos continuando contando a história de Saul, que foi o primeiro rei, e como Davi entrou nessa história. Você que chegou agora de paraquedas, não tem acompanhado, não acompanhou a primeira, tá vendo? Nós estamos contando a história de Davi, quando Davi começou a aparecer, e vamos dar prosseguimento agora nessa leitura. Davi escapa de Saul, subtítulo. Davi foi a um povoado chamado Nob para ver o sacerdote Aimeleque. Quando Davi chegou ali, Aimeleque saiu ao seu encontro. Ele tremia de medo e lhe perguntou: por que você está sozinho? Por que não veio ninguém com você? E Davi respondeu: cumpro uma ordem do rei. Ele me ordenou não comentar com ninguém sobre esta missão. Eu disse aos meus homens onde deveriam me encontrar. O que tem para comer? Dê-me 5 peças de pão ou o que tiver para comer. O sacerdote disse a Davi: aqui não tem pão comum e fresco, mas sim tem um pouco de pão sagrado. Os oficiais poderão comer se eles não tiverem relações sexuais com nenhuma mulher. Davi respondeu: nós não tivemos com nenhuma mulher. Os meus homens mantêm o seu corpo puro cada vez que vamos à batalha, mesmo em missões normais, especialmente hoje, que a nossa missão é especial. Como o sacerdote só tinha do pão que era sagrado, deu a Davi esse pão. Era o pão que os sacerdotes colocavam na mesa sagrada perante o Senhor. Todos os dias tirava e trocava para pôr pão fresco. Neste dia estava ali um dos oficiais de Saul, chamado Doeg, o Edomita, que tinha ficado no santuário do Senhor. Ele era líder dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: tem alguma lança ou espada aqui? O assunto do rei é muito importante. Tive que sair depressa e não trouxe a minha espada nem minha arma. O sacerdote respondeu: a única espada que tem aqui é de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá. Está atrás da arca, coberto por um pano. Pode pegá-la se quiser. Davi disse: dai-me esta. Não há nenhuma espada como a de Golias. Davi foge para diferentes lugares. Um subtítulo. Neste mesmo dia, Davi saiu e continuou fugindo de Saul.
Deixa eu fazer um parênteses para vocês, como nós estamos na leitura. Nos capítulos anteriores nós vimos que Saul estava perseguindo Davi, começou a perseguir Davi, porque ele começou a ter ciúmes de Davi. Então Davi fugiu e foi para esse lugar. E nesse lugar tinha um pastor, no caso, um servo de Saul. E como Davi fugiu, ele estava sem arma. E aí ele pegou a arma, pediu a arma e estava com seus homens. Então o sacerdote deu, porque o sacerdote não sabia que ele estava fugindo de Saul. E aí nós vemos no contexto, ele foge de Saul, vai para um lugar, foge de Saul, vai para outro lugar. É esse contexto aqui que está acontecendo. E Davi foge para diferentes lugares. Neste mesmo dia, Davi saiu e continuou fugindo de Saul. Ele foi procurar Aquis, rei de Gate. Os oficiais de Aquis disseram: este é Davi, o rei do país, de quem cantam os israelitas. Por ele dançaram e cantaram. Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Davi colocava muita atenção nos que diziam, pois tinha medo de Aquis, rei de Gate. Portanto, Davi fingiu estar louco diante de Aquis e os seus oficiais. Enquanto estavam com eles, faziam rabisco nas paredes e deixavam que a saliva lhe escorria pela barba. Aquis disse aos oficiais: basta, olha para isso, este homem está louco, porque o trouxeram. Já tenho loucos suficientes, não necessito de mais um que venha fazer suas loucuras diante de mim. Nunca mais deixe que ele entre na minha casa. Tá, esses caras, vou dar uma pausa, esses caras eram inimigos de Saul, que Davi estava lutando constantemente, Saul estava lutando constantemente contra os amalequitas da tribo de Gate, que é dito lá nos capítulos anteriores. E como ele estava fugindo de Saul, Davi pensou, na minha cabeça, tá? Davi pensou, o único lugar que Saul não vai me procurar vai ser no terreno inimigo. Óbvio, né? Porque senão ele vai ter que lutar, invadir, ter as guerras, tudo de novo. E as guerras são estrategicamente calculada e arquitetada estrategicamente. Então, Saul não ia simplesmente sair de onde ele estava e ir lá em Gate só para pegar Davi. Não, um conflito é uma coisa, mas do nada não ia acontecer. Então, o que Davi fez? Davi foi para lá, para Aquis, e fingiu de maluco, de louco, literalmente, ele se fingiu de maluco. E o rei teve pena dele e falou, esse homem aqui não, esse não é Davi. Ele falou, tá, mas ele tá louco, por isso que ele tá aqui. Então Davi utilizou disso, pensou nessa estratégia de se fazer de maluco, para poder conseguir entrar na terra de Gate e ali permanecer. Bora lá, 1 Samuel 22. Dá uma pausa. Davi saiu de Gate e escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e parentes ficaram sabendo que Davi estava em Adulão, foram até lá e ficaram com ele. Muitos outros também se reuniam com Davi. Uns estavam metidos em algum problema, outros deviam muito dinheiro, e alguns outros não estavam satisfeitos com as suas vidas. Uns 400 homens se uniram a Davi, e ele se tornou líder deles. Davi foi a Mispa, em Moabe, e pediu ao rei desse lugar: deixe que meus pais venham viver com vocês, até que eu saiba o que Deus tem planejado para mim. Então Davi deixou seus pais como rei de Moabe e ficaram ali enquanto Davi estava no forte. Mas o profeta de Gade disse a Davi: não fique no forte, vá para a terra de Judá. Davi saiu dali e permaneceu na floresta de Herete. Saul destrói a família de Aimeleque. Aimeleque lá atrás, onde o Davi se fingiu de doido e foi para lá. Então, enquanto estava sentado debaixo de uma sombra de uma árvore no monte de Gibeá, Saul ouviu dizer que seu exército tinha ouvido de Davi e seus homens. Com sua lança na mão, foi aos oficiais que estavam ao seu redor. Disse Saul: escute bem,
Homens de Benjamim. Olá, Dani, bem-vinda. Tô lendo Samuel, se quiser acompanhar, 1 Samuel 22. Saul dizendo: escutem bem, homens de Benjamim, acreditam que o filho de Jessé já lhes dava campos e vinhas. Acredito que um homem de Judá proverá vocês e os fará oficiais de 1000 e oficiais de 100. Vocês estão conspirando contra mim, fizeram planos em segredo. Nenhum de vocês me advertiu sobre meu filho Jonatas, nem que tinham feito aliança com o filho de Jessé. Ninguém cuida dos meus interesses. Ninguém me disse que o meu próprio filho encorajava Davi a se esconder e me atacar. Isto é o que está acontecendo agora, que se encontrava com... A minha conexão caiu. Ah, interessante. Eu não tô acompanhando o cronograma da igreja, mas me perdi. Então eu tô lendo basicamente 2 capítulos por dia. E hoje nós estamos no 1 Samuel 22. No caso, 21 e 22. Amanhã nós vamos estar no 23 e no 24. E eu tô fazendo essa leitura durante toda a semana, de segunda a sexta, 2 capítulos por dia. Basicamente nesse horário, entre meio-dia a 1. Então se quiser acompanhar, sinta-se à vontade. Bora lá continuar. 1 Samuel 22. Só para vocês que chegaram agora no vídeo, e para não ficarem perdidos, tá? Lá atrás, Davi tinha feito uma aliança com Jonatas, que Jonatas era filho de Saul, lembra, no capítulo anterior? E aí, o próprio Jonatas falou para o Davi fugir, porque o Saul queria matá-lo. Então aqui nós estamos vendo o desenrolado contexto da história. Eu vou até deixar aqui, que eu esqueci de falar, o estudo que tá lá no meu canal do YouTube. Caso vocês queiram ver depois, estamos estudando e colocando no YouTube todos os dias. Então fica mais fácil caso você esteja perdido. Ok. Tá lá fixado. E se você já tá aqui no YouTube, é só você ir vendo os anteriores, que tá lá de Josué até agora Davi. Bora lá. Saul dizendo: eu vi o filho de Jessé em Nob quando fui ver... Dog, o edomita, se encontrava entre eles e oficiais e disse: eu vi o filho de Jessé em Nob quando fui ver o Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque orou ao Senhor por Davi e lhe deu provisões e a espada de Golias. Então, o rei Saul mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e todos os seus parentes, que eram sacerdotes de Nob. Quando chegaram, Saul disse a Aimeleque: ouça, filho de Aitube. E ele disse: sim, senhor. Saul lhe perguntou: por que você e o filho de Jessé conspiraram contra mim? Você lhe deu pão e uma espada e orou por ele, e agora está pronto para me atacar. Respondeu Aimeleque: Davi é fiel ao Senhor. Nenhum dos seus oficiais é tão fiel quanto ele. Além do mais, o seu genro é capitão da guarda. A sua própria família o respeita. Não é a primeira vez que oro por Davi. Oro por ele muitas vezes. Não culpe a mim e nem a minha família, já que somos somente servos e não sabemos nada sobre isto. Mas o rei disse: Aimeleque, você e sua família morrerão. Neste momento, o rei ordenou os guardas que o acompanhassem. Mantenham os sacerdotes do Senhor, porque estão do lado de Davi. Matem os sacerdotes do Senhor, porque estão do lado de Davi. Saiba que Davi está fugido, e mesmo assim não me avisaram. Mas os oficiais do rei não se atreveram a fazer mal ao sacerdote do Senhor. Vou dar uma pausa aqui novamente. Neste contexto, o Espírito do Senhor já tinha se apartado de Saul, tá? Então Saul basicamente vivia endemoniado, essa é a palavra correta. E neste contexto, Davi tinha fugido e tinha ido lá para esse templo, onde os sacerdotes estavam. Não tinha comida, então o que aconteceu? O sacerdote deu comida para Davi e orou por Davi, porque é normal, ele é um sacerdote. E
um servo de Saul, como te falei, um servo de Saul que estava lá, viu Davi e viu o que tinha acontecido e passou para Saul. Então Saul foi atrás dele e mandou matar tanto ele quanto a família dele. Só que tem uma questão aqui muito importante. Saul mandou matar ele, só que eles eram sacerdotes do Senhor. E aqui está escrito claramente no capítulo 17. Matem os sacerdotes do Senhor em maiúsculo, porque é o Senhor Deus. Porque estão do lado de Davi. Sabiam que Davi tinha fugido e mesmo assim não me avisaram. Só que Aimeleque falou que não sabia do problema que eles tinham. Por quê? Porque Davi era genro dele. E ninguém sabia que Saul estava tão furioso contra Davi. Na verdade, só o povo de dentro de casa mesmo. Porque Jonatas sabia e alguns dos oficiais de Saul sabiam, porque aconteceu aquela situação durante o jantar, onde Saul quis lançar a própria lança contra o filho dele, porque o filho dele estava cobertando Davi. Então essas questões estavam internas dentro do reinado e o pessoal de fora não sabia, os sacerdotes não sabiam. E aí Saul, enfurecido, endemoniado, entre aspas, não, verdade, endemoniado, quis matar um sacerdote do Senhor simplesmente por isso. Bora lá. 18. Então o rei ordenou a Doeg que o matasse. Nesse dia, Doeg, o edomita, matou 85 sacerdotes. Saul matou todo o povo de Nob, e o povo dos sacerdotes matou homens, mulheres, crianças, bebês, matou também todo o gado, todos os burros, todas as ovelhas. Porém, Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, escapou, e foi onde estava Davi. Abiatar contou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Senhor, no caso, Deus. Então Davi disse a Abiatar: eu sou responsável pela morte de sua família. Quando naquele dia viu o edomita, o Doeg, em Nob, sabia que ele ia avisar Saul. Mas não tenham medo, fique comigo. O homem que tentou matá-lo é o mesmo que quer me matar. Eu protegerei se você ficar aqui. Então, bora lá. Eu tento sempre fazer um resumo dos dois capítulos, né? Aqui neste contexto nós vemos que Davi estava fugindo de Saul, permaneceu fugindo de Saul. E no capítulo 21 nós vemos que Davi fingiu de maluco para poder fugir de Saul e foi parar naquela cidade de Gate. E vemos que em 22 o próprio Saul mata todos os sacerdotes. E o que nós podemos tirar desses dois capítulos? Você que gosta de anotar, pega aí seu caderninho para anotar. Deixa eu beber minha água enquanto isso. Eu gosto sempre de trazer para nossa vida, para nossa realidade. Então, Saul aqui, como o Espírito do Senhor já tinha se apartado de Saul, Saul já estava no nível que não ouvia ninguém, não entendia ninguém, não conhecia ninguém, não respeitava ninguém. Saul matou sacerdotes do Senhor e matou várias pessoas, várias famílias. Matou boi, matou gado, matou tudo, sem a permissão de Deus. Isso me faz lembrar e me faz refletir muito no que nós somos capazes de fazer quando nós não temos a presença do Senhor, quando nós não sabemos o que o Senhor quer para as nossas vidas, ou simplesmente quando nós estamos distantes do Senhor. Não sei se é o seu contexto ou o contexto de quem está aqui, ou vai ver essa live depois, mas muitas pessoas por algum tempo da sua vida se distanciaram do Senhor, né? Tem gente que cresceu em berço evangélico e nunca se desviou, amém, mas tem gente que não, que foi o meu caso. E nós vemos o quão longe o ser humano pode chegar quando não tem a presença do Senhor. Quantas maldades, quantas coisas ruins nós podemos fazer sem a presença do Senhor. E o Espírito Santo me trouxe agora a memória que no ano passado, em outubro, novembro, eu estive no Brasil. E uma das semanas que eu estive no Brasil, aconteceu aquela tragédia lá no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, para quem não sabe. E aconteceu aquela tragédia que 100 e poucos homens foram mortos lá na comunidade porque a polícia invadiu. E eu lembro de olhar aquilo naquele dia, graças a Deus, eu tinha consulta de dentista no meu bairro. Então, naquele dia, o Senhor separou tudo, guardou para poder estar salva, literalmente, porque eu estava indo muito pro Rio e nós que somos do Rio de Janeiro sabemos que para passar
para ir para certos lugares, os lugares mais turísticos, nós temos que passar por certos caminhos, algumas avenidas, e essas avenidas ficaram interditadas justamente porque aconteceu aquela situação. E eu lembro que quando eu estava na casa da minha sogra, nesse dia, vendo o que tinha acontecido, o que estava acontecendo da polícia invadir, o meu coração se entristeceu tanto, tanto, e eu comecei a chorar. E foi um choro que não foi meu. Eu comecei a olhar na notícia, na televisão, e começou a ouvir um choro que não era meu. Eu tenho certeza que não era meu aquele choro. E o Espírito Santo falou claramente no meu coração: viu o que vocês fazem quando estão afastados de mim? Claramente. E aí eu comecei a chorar desesperadamente, porque aqui o que aconteceu, óbvio, eu não estou defendendo nenhum dos dois lados, mas a polícia tem que fazer o trabalho dela, tem que ser feito, sim, eu concordo. Mas o meu coração se entristeceu no sentido de quantas almas, quantas vidas perdidas ali, simplesmente porque elas estão afastadas do Senhor. E Deus falava no meu coração: viu o que vocês são capazes de fazer quando estão longe de mim, quando estão afastados de mim? E eu comecei a chorar. E eu sei que aquele choro foi do Espírito Santo, não foi um choro meu. Porque uma pessoa em sã consciência, vendo que a polícia está entrando numa comunidade e está matando muitas pessoas, o nosso lado racional é falar: é isso aí. Porque nós sabemos o que as pessoas fazem de errado. Sabemos que muitas pessoas fazem coisas erradas lá. Esse tipo de pessoa, né? E o nosso natural é o nosso senso de justiça de falar: é isso aí. Tem que matar mesmo, porque é bandido, tem que matar mesmo. E eu não tô minimizando o caso dos bandidos, tá? O meu coração se entristeceu no seguinte, de uma alma, várias almas perdidas, aonde elas foram, o que elas fizeram, aonde elas se encontraram, o que tá acontecendo com elas, aonde elas chegaram, porque não tem a presença do Senhor. Então, assim, eu lembro que naquele dia eu chorei bastante, falei: Senhor, tenha misericórdia. Comecei a interceder, a clamar a Deus mesmo, pela misericórdia do Senhor em relação a vidas, tanto de policiais quanto de bandidos também, né? Porque nós oramos para que todos conheçam o Senhor, essa é a verdade. Sabemos que muitos vão morrer e muitos precisam morrer porque senão vão voltar para outra vida. Sabemos que o que eles fazem em matar pessoas inocentes e roubar não é certo, não é correto. Eu sei porque eu já fui roubada com uma pistola na minha cara. E não é certo, não é correto, não tô defendendo. Mas o meu coração se entristeceu no sentido de aonde o ser humano é capaz de chegar. O que o ser humano é capaz de fazer quando está longe do Senhor. O meu coração se entristeceu nesse sentido. O que nós somos capazes de fazer quando nós estamos longe do Senhor. E eu orei, eu comecei a clamar, pedir a Deus por misericórdia, misericórdia pela cidade, pelo estado do Rio de Janeiro, proteção pelos policiais, para que pessoas lá dentro da comunidade também vissem aquilo e se arrependessem e o Espírito Santo convencesse eles que eles estavam errados, para eles irem para o caminho do Senhor. É óbvio, eu não estou defendendo, porque nós sabemos que vai ter consequências. Se você tira a vida de alguém, vai ter consequências, tá? Mudo espiritual. Mas agora o que veio muito na minha mente, lendo agora 1 Samuel 22, é o que nós somos capazes de fazer quando nós estamos longe do Senhor e às vezes nós nem percebemos que nós estamos fazendo coisas erradas. Às vezes nós entramos em certos ciclos, fazemos certas coisas para escapar da solidão, para escapar do vazio, para... Eu vou dar esse contexto agora do Rio de Janeiro, que é a minha realidade. Nós vemos muitos adolescentes, pré-adolescentes, jovens entrando nessa vida por 2 fatores. Primeiro, financeiro, porque vê a vida dos bandidos, vem dinheiro, então a realidade deles é triste. E aí, como não tem um exemplo em casa, é questão social, questão espiritual também. Eles vão recorrer a essa vida do crime porque acham que a partir disso eles vão conseguir dinheiro para poder trazer para dentro de casa. Então há toda uma cegueira espiritual por trás disso.
há todo um esquema espiritual por trás disso, há todo um principado, uma potestade que cega esses jovens, esses adolescentes, achando que entrando nessa vida eles vão conseguir dinheiro para ajudar a mãe, porque a maioria é mãe solteira. E aí eles veem isso como ídolo. E aí nós vemos novamente a ausência do Senhor, como a ausência do Senhor nos faz ir para certos lugares, para certos caminhos. E aí depois vem a questão da ansiedade, do medo, da preocupação. Como é que eu vou trazer dinheiro para casa? Como é que eu vou ajudar minha mãe? Como é que eu vou ajudar? E aí começam a usar drogas, aí começam a beber, começam a fumar, aí começam a injetar. E aí você vira num ciclo vicioso, que aí você começa a vender droga. Daqui a pouco você tá com uma arma, daqui a pouco você está matando, tá fazendo coisas absurdas que nós vemos no Rio de Janeiro, assim, mortes absurdas, por conta de uma cegueira espiritual, pelo simples fato de você estar afastado do Senhor. E aí, novamente, me volto. Como nós somos capazes de fazer coisas terríveis quando nós estamos afastados do Senhor? Saul matou sacerdotes do Senhor. Saul matou como se fossem pastores. Matou a família dos pastores. Matou toda a cidade. Matou todo o gado. Matou tudo. Só porque ele estava afastado do Senhor. Ele tinha raiva de Davi. E aí, às vezes, nós lemos a Bíblia como se fosse um conto, uma história, quando, na verdade, é um relato e nós temos que trazer para nossas vidas. Quantas coisas nós já fizemos erradas porque nós estávamos longe do Senhor. Lugares que nós frequentamos, sei lá, atitudes que nós tomamos porque nós estávamos longe do Senhor. E aonde nós chegamos porque nós estamos longe do Senhor e nós não sabemos que, por uma cegueira espiritual, nós não sabemos que nós estamos errados, sabe? Eu não sei você, mas isso mexe muito, muito, muito comigo. E diariamente eu tenho orado ao Senhor e pedindo a Deus para tratar realmente o meu coração em relação a muitas coisas, porque a nossa natureza humana é falha, a nossa natureza humana é pecadora. Eu não sou uma pessoa boa, você não é uma pessoa boa, ninguém é bom, só Deus. E nós temos tendências a fazer muitas coisas erradas. Obrigada, Dani. Umas mais que as outras, em alguns sentidos. Tem gente que tem muita facilidade para fazer coisa errada em relação a vício, a bebida, a droga. Tem muita gente que tem facilidade de fazer coisas erradas para roubar. Tem muita gente que tem facilidade de fazer coisas erradas em relação à sexualidade, porque tem debilidades emocionais, então a ter muitas relações com muitos parceiros, a fazer várias coisas sexuais. Então, assim, todo mundo tem fragilidade em alguma área da vida, tá? Ninguém é perfeito e ninguém é bom. Nós somos ruins. Mas toda vez que nós nos afastamos do Senhor, mais ruins nós ficamos. E toda vez que nós nos aproximamos do Senhor, mais nós percebemos que nós somos ruins. Então, assim, quando nós percebemos que nós somos ruins e entregamos ao Senhor e falamos: Deus, eu sou ruim, eu sou egoísta, eu sou esnobe, eu sou arrogante, eu sou prepotente, eu sou mentirosa, eu sou soberba, mas tira isso de mim, eu não quero ser assim. Deus vai nos tratando, é essa a chave. É nós admitirmos perante ao Senhor o que nós somos e quem nós somos. É admitir nossos erros, é admitir nossas falhas, é admitir nossa falta de caráter, que nós temos falta de caráter em muitas áreas. É dar nomes aos nossos pecados, às nossas falhas de caráter e pedir ao Senhor para nos ajudar. Porque só Ele pode nos ajudar. E quando nós temos consciência de que nós somos ruins, já é muito bom. Porque através da consciência o Senhor pode nos restaurar. Porque na palavra do Senhor diz que nós devemos confessar os nossos pecados para encontrar misericórdia. E a partir de que nós confessarmos uns para os outros, nós somos sarados. Então a chave principal é pedir ao Senhor para trazer revelação à sua mente. O que você é ruim, no que você precisa de ajuda. Que o próprio Espírito Santo vai tratando isso. E quanto mais perto nós estamos do Senhor, mais nós vemos que nós somos ruins, mas mais nós conseguimos nos limpar. Porque é Ele que nos limpa. É Ele que nos traz essa consciência. Quanto mais próximo do Senhor, mais nós somos suscetíveis a sermos limpos e restaurados, porque o Senhor nos mostra que nós somos ruins, mas Ele nos cura. Tem uma passagem, tem uma música que fala que Ele faz a ferida e Ele sara.
fez a ferida e sarará. Então, ele permite muitas vezes que nós nos acheguemos até ele e vemos que nós somos ruins, aquela ferida está aberta, mas é ele que vai tratar. Então, o grande segredo é admitirmos que nós não somos bons, porque não sou boa, ninguém é bom, mas pedir para ele nos tratar e ele nos sarar. E quando nós estamos mais próximos dele, nós conseguimos enxergar isso. Quando nós estamos mais distantes dele, mais bom nós achamos que nós somos. E aí nós fazemos coisas terríveis, terríveis, terríveis perante ao Senhor. Então, desses 2 capítulos de hoje, foi isso que eu tirei. E nós ficarmos sempre vigilantes no Senhor, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos deixar, o que nós precisamos confessar, o que nós precisamos melhorar. E às vezes não é o nosso melhorar, mas é o melhorar do Senhor. E aí o melhorar do Senhor é difícil, eu falo por experiência, é difícil. Mas vale a pena, tá? E agora, como sempre, eu quero deixar aqui um tempinho. Se vocês têm alguma coisa para compartilhar, para comentar, deixa aqui. Se não, nós vamos orar para finalizar. Não é fácil, gente, mas é o Senhor que capacita. Nós temos que... Uma coisa que Deus tem me ensinado bastante é porque eu já fui muito 880. Sou uma pessoa assim. Certo, certo, errado, errado. E aí Deus foi me mostrando um monte de coisas que eu achava que era certo, mas que eu era às vezes inflexível em algumas coisas. E aí Deus veio tratando no meu coração que eu tenho que olhar as pessoas com o olhar dele. E naquela situação do Rio de Janeiro, por mais que aqueles meninos buscaram, eles procuraram a morte, eles fizeram coisas erradas, o Senhor não se alegrou de perder a vida deles, no caso de perder a alma deles, porque muitos ali foram mortos sem salvação. Então Deus me deu esse coração, Deus colocou isso no meu coração, um choro de, meu Deus, eu tô triste, porque essas vidas foram perdidas por escolha deles, mas eles erraram. E aí aquela tristeza, aquele choro não foi de mim, foi do Senhor. Então, que nós venhamos orar e pedir a Deus para nos dar os olhos dele. Porque às vezes nós vemos muitas pessoas mais ruins e a nossa tendência é falar, é julgar, ou falar, tá certo, tem que morrer, ai, tem que apanhar, ai, tem que ser preso, ai, tem... Sim, gente, tem que pagar a justiça, sim, porque Deus é justo. Mas nós temos que olhar com o olho do Senhor no quesito de as pessoas são enganadas. Tem gente que é ruim mesmo, mas tem gente que tá sendo enganada, tá num véu de engano. E nós temos que orar a Deus para pedir misericórdia, para que essa pessoa enxergue o Senhor. Que essa pessoa enxergue que ela que tá errada e que ela tá sendo enganada. E não é fácil nós termos o olhar do Senhor nas pessoas ruins. Não é fácil. Na realidade que eu venho, principalmente, não é fácil. Mas eu tenho aprendido todos os dias e meu pai foi uma das pessoas que me ensinou isso desde muito cedo, porque meu pai vai em comunidade evangelizar. E ele foi uma das pessoas que me ensinou isso muito cedo, que nós temos que olhar para eles com um olhar de misericórdia, no sentido de é uma alma que está ali enganada. Tem gente que é ruim? Tem. Vai morrer sem salvação? Vai, porque quer. Mas tem gente que está sendo enganada. Então que nós venhamos orar a Deus, pedir para que Deus nos dê os olhos dele, para olhar as pessoas com um olhar de amor. Amém? Eu vou orar então para nós finalizarmos. Porque tento fazer sempre rapidinho assim, 30, no máximo 45 minutos, para vocês também seguirem a vida de vocês. Não tem mais nada para compartilhar, nós vamos orar. Amém, Pai, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Obrigada. Obrigada por cada vida que esteve
e pelas que vão ver depois no YouTube, as que não conseguiram estar aqui nesse momento, mas que eu sei que verão depois gravado. Que os anjos do Senhor venham permanecer conosco, guardando as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias. Que o Espírito Santo do Senhor venha ministrar os nossos corações, para que tire de nós todo engano, toda escama dos olhos, todo véu que nos impede de ver o Senhor verdadeiramente, que nos impede de conhecer o Senhor, que nos impede de olhar com os seus olhos. Espírito Santo nos traz revelação, nos traz convencimento do pecado, da justiça e do juízo, nos traz entendimento de quem o Senhor é, nos traz revelação de quem o Senhor é, nos ensine a te amar como o Senhor nos amou. Nos ensine, Pai, a fazer a sua vontade. Nos ensine, Senhor, a fazer a sua vontade, a te amar acima de todas as coisas. Eu oro para que as pessoas que estão aqui, se ainda estão sendo enganadas, que o engano possa ser retirado da vida deles, que o Espírito Santo possa manifestar, que a palavra do Senhor possa ser gerada dentro do nosso ser, transformação, entendimento, revelação, que nossas vidas possam ser como terras férteis e que a palavra do Senhor, que é uma semente, possa ser plantada e produzir frutos no tempo certo. Abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, permaneça conosco, nos guarde, nos dê direcionamento, nos livre, nos proteja, nos direcione conforme a sua vontade. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ai, falem aí se vocês conseguiram ver a oração. Agora que eu vi que pausou. Ai, eu acho que vocês não viram a oração. Vocês chegaram a ouvir a oração? Porque eu vi que deu uma pausa aqui. Amém? Amém, então. Então Deus esteja com cada um, guarde cada um, proteja cada um. Que nós possamos receber cada vez mais do Senhor. Que as nossas vidas possam ser transformadas pelo Senhor. Que nós possamos ter revelação de quem o Senhor é todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Não sei se vocês pegaram a oração toda, mas se não, foi feita, tá? Amém. Beijo e até amanhã, mais ou menos nesse mesmo horário, tá? Obrigada.